Então, esse programa, eu sempre quis fazê-lo, né? Ele vai funcionar da seguinte forma. Então, eu vou pegar uma história, vou vir aqui contar para vocês e a gente vai debater alguns pontos ali dessa história. E eu vou dizer o que eu faria, né, se estivesse no lugar dessa pessoa que me mandou a carta, tá bom? Então vai ser muito legal. Por que isso? Porque às vezes, quando nós estamos dentro da situação, a gente não vê muito as coisas, né? Então, quando tem uma pessoa de fora e nos ajuda a avaliar alguns pontos que a gente não está enxergando, é muito bacana, né? Porque a gente consegue tomar uma decisão mais acertada, né, para aquele momento. Que a gente consegue pensar um pouco o que vai acontecer lá na frente. Então, eu estou muito empolgada por esse programa, eu recebo muitos pedidos de ajuda, né? Eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir ajudá-los, tá? Por quê? Porque essa história que eu vou contar pode ser muito parecida com a sua história, né? Com a sua história aí da vida real, e você vai ter um direcionamento melhor. Eu estou bem feliz, a nossa história de hoje vai falar um pouco de uma mulher que é casada, que passou algumas questões no relacionamento recente e que começou a se interessar por um outro homem fora do casamento, tá? Que também é casado. Tá? Então, só para você já ir pensando aí como que vai ser o nosso programa de hoje, então nós vamos debater um pouco sobre isso. Eu vou contar rapidamente a história dela daí para vocês e nós vamos pegar alguns trechos da história dela e a gente vai avaliar para a gente ver por que ela chegou nesse ponto, né, no casamento dela. O que ela poderia estar fazendo para não chegar ali. Então isso é muito importante, porque a história da nossa colega de hoje vai ajudar, né, a melhorar aí muitos pontos no seu relacionamento. Porque é o seguinte, nós não temos tempo, né, de errar todos os erros, né? A gente não tem tempo. Então a gente vai aprendendo também com as outras pessoas, né, com a história das outras pessoas. O nome da nossa colega é Vivian, mas é um nome que eu dei para ela porque eu acho que ela parece um pouco com Vivian também. O nome dela não é esse, mas ela vai saber que é ela, tá? Pela história. Então eu vou contar brevemente a história dela, tá bom? Então prestem bastante atenção. Eu vou pegar aqui a carta dela e vou ler para vocês. Jaylee, eu estou passando uma fase complicada na minha vida. Eu sou casada há 7 anos e já passamos juntos muita coisa. Recentemente perdemos um filho, bebezinho, um bebê. Passamos longos períodos com ele no hospital e depois ele não resistiu, infelizmente. Depois disso aí, estamos nos reconstruindo, tentando nos unir. Porém, eu tenho ouvido elogios de outro homem. Jaylee, eu amo muito meu esposo e realmente a gente até quer ter outro filho. Mas eu sinto muita falta de conversar com este outro homem. Eu me sinto mal com essa situação, mas o meu esposo conversa pouco. Ele é mais calado, sabe? Fica muito no telefone e esse outro homem me faz me sentir bonita e especial. O pior, Jaylee, é que ele também é casado. O que acha que eu devo fazer? Eu estou me sentindo muito péssima com essa situação. Resolvi me abrir com você, pois eu não tenho com quem conversar. E realmente estou me sentindo muito perdida e me sentindo muito mal com tudo isso. Eu sou a sua seguidora há tempos e amo muito o seu trabalho. Obrigada. Essa é a história da Vivian. Vivian, muito obrigada por você ter enviado sua história, por você ter confiado, né, em contar algo tão íntimo, algo que você não contou para ninguém, né, e ter permitido que a gente trouxesse a sua história aqui a público, né, para que através da sua história a gente possa estar ajudando outras mulheres também que está passando por um impasse, assim, né, algo parecido com você. Então, você viu que a história dela foi curta, né? Mas tem vários pontos aqui que nós vamos começar a analisar, tá? E no final eu vou dizer o que eu faria, né? Porque eu tô de fora, eu já passei por muitas coisas, né? E também no ponto profissional, né? Fazer uma análise um pouco mais profissional da coisa, tá? Então vamos lá, Vivian. Vamos começar aqui a analisar a sua história, tá? E aí, Jaylee? Essa história da Vivian, né? Bem intensa, assim.
né? Então, o que tem nessa história? Por que chegou a esse ponto? O que aconteceu, né? Primeira coisa, o casamento que a gente pode ver aqui na história da Vivian, né? O casamento por si só, ele já passa por muitas questões, né? O casamento, ele é vivo. Então, a Vivian passou por uma situação um trauma muito grande, né? Que foi a perda de um filho, né? E isso é muito, muito forte mesmo. Então, eles estão passando pelo luto, né? Já tem um tempo, mas eles ainda estão passando por isso. E é plenamente normal, né? As pessoas, alguns, como é o caso do marido, se fechou um pouco mais, cada um lida com isso de uma forma diferente, tá? Então, plenamente normal nessa situação, o casamento dá uma desestruturada aí, né? Principalmente se já estava um pouco desestruturado, fica um pouco mais, né, nessa situação. Então, o marido dela começou a lidar com isso de uma forma que ele se fechou ainda mais. Ele já tem a personalidade, pelo que ela escreveu, mais reservado. E aí, para ele lidar com isso, ele se fechou mais ainda, tá? Então, esse é um ponto que a gente já pode analisar aí na história dela. Então, Vivian, o que eu posso dizer é que vocês estão passando por uma situação bem complicada, então seja um pouco paciente em relação a isso, tá? Dentro do seu casamento. Segundo ponto é o seguinte, que a gente vê aqui nessa história. Ela disse que gosta de conversar com outro homem, com aquele outro lá, né? E que sente falta disso, né? Dentro do casamento. Então, assim, Vivian, nós temos sim mais afinidade, mais com alguns tipos de personalidade do que outros, né? Mas eu quero te dar uma ótima notícia em relação a isso. O amor, né, a admiração e vários outros sentimentos são criados, tá? Através dos nossos comportamentos, das nossas iniciativas, dos nossos estímulos, certo? Ou seja, você pode estimular isso tudo no seu marido, uma vez que você já está tendo um pouco de visão sobre isso, né? Porque aquele outro homem lá de fora está fazendo justamente isso com você. Ele está estimulando está criando esse tipo de momento, tendo esse tipo de comportamento, e você vê que está nascendo, né? As pessoas falam assim, não, o amor, tal coisa. O amor, ele é criado todos os dias, tá? Esses sentimentos todos. O ódio também é criado. A admiração também é criada. Então, esse outro homem de fora está fazendo uma coisa com você que é criar, estimular isso em você, né? Ele está te elogiando, gosta de conversar com você, está te trazendo mais para perto, né? Só que tudo isso você também pode fazer, você tem esse poder de fazer aí no seu casamento, né? De uma vez que o seu marido não está sabendo lidar, se fechou ainda mais com toda a situação que vocês estão passando, já é um pouco mais reservado, saiba que você pode criar tudo isso novamente, tá? Então, ela diz que gosta de conversar com outros e sente falta, né, de conversar com o marido dela. Nesse momento, Vivian, você pode ver que ele não está sabendo muito o que fazer, né? Então você pode estimular ele, você pode pegar tudo isso que esse outro cara está fazendo com você e começar a fazer com o seu parceiro, porque esse outro homem está fazendo uma coisa simples. Ele está paquerando você, né? E paquerar é realmente muito bom, né? Tem elogio, tem uma boa conversa, tem uma preocupação, tem mandar mensagem, tem todos esses sentimentos bons, tem admiração, né? Tem o proteger, ser protegido. E tudo isso cria o amor, né? Tudo isso cria esse sentimento bom. Só que isso pode acontecer dentro do casamento, né? Se o seu parceiro se fechou um pouco, saiba que você pode começar isso. Eu sei que você também está sofrendo, eu sei que você também passou pelo luto, está passando, mas agora você está vendo mais que o seu marido, entende? Você já está vendo mais. Você já está me seguindo há um tempo, você já está vendo algumas coisas mais que ele, né? E às vezes ele está mais perdido do que você. Então tudo isso pode ser criado. Tudo isso pode ser criado dentro do relacionamento. Então, o que você está gostando de receber, o seu marido vai gostar também de receber, tá? E aí você pode começar a estimular ele em relação a isso. Então, esse é um outro ponto da história da Vivian, que você vê que interessante que é. Então, ela gosta de conversar.
gosta de ser elogiada. Ela gosta de ser protegida, de ser cuidada. E qualquer pessoa que você usar esses estímulos, esse mesmo sentimento que a Vivian está sentindo pelo outro fora do casamento, o marido dela vai começar a sentir por ela também, se ela estimular. E aí os olhos dela vai começar a voltar para dentro do casamento, tá? Mas vamos seguindo aqui, vamos seguindo. Vamos analisar mais um ponto da história da Vivian. Se a Vivian está gostando e está conhecendo esse outro homem, significa uma coisa clara para mim. Os olhos dela, os nossos olhos não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, tá? Como assim, Jay? Se os olhos e o cuidado dela está fora do casamento, ele não está no casamento, certo? Então, quando você tira os olhos do seu território e aquele outro homem que também é casado, tirou os olhos da esposa dele, está com os olhos em você, Vivian, ele também não está cuidando do casamento dele. Então, os dois não estão, né? Porque quando você tira os olhos do seu território, ele fica desprotegido, certo? E sem manutenção. O seu marido, Vivian, também não está sabendo o que fazer e nem conduzir o casamento. Ele também não está com os olhos no casamento dele. Então, o território dele ficou desprotegido a tal ponto que um outro macho se aproximou. E daquele outro homem também, a esposa dele também não está tão viva com os olhos no casamento, né? A ponto de que você, Vivian, se aproximou do território dela. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Quando nossos olhos estão voltados, meu casamento não está tão bom? Tudo bem. O que eu posso fazer em relação a isso? Você começa a ir e começar a fazer as mudanças, né? Começa a fazer algumas mudanças aí. E aí os seus olhos vão sair de fora e voltar para dentro, entende? Mas não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então esse é um outro ponto claro da história da Vivian. Por que eu estou falando esses pontos para você? Para você ver que tudo começou antes, tá? Você vê que não é do nada, não é acaso que as coisas acontecem. Não é do nada, eu acordei, a pessoa acorda, tipo, hoje eu vou me interessar por outra pessoa. Não é assim que acontece, as coisas acontecem devagarzinho, entende? Porque tem uma brechinha aqui, outra ali. E como eles passaram por uma situação, a Vivian e o marido dela, uma situação bem chocante, né? Uma situação de perda mesmo, ficaram fragilizados e se tornaram alvos fáceis, certo? E o casamento, que já estava um pouco desestruturado, Jenny, como você sabe que estava desestruturado? Bom, ela deixou lá meio que assim na história que eles estavam passando por muitas coisas. E quando um casamento está bem estruturado e acontece uma perda, normalmente o casal se une um pouco mais, tá? Mas quando está desestruturado, eles se afastam mais. Então a situação, ela vai o quê? Ela vai engrandecer o que já existia, entende? Então os olhos não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se você que está me ouvindo aí, a gente está aprendendo com a história da Vivian, tá? Nós não estamos aqui para julgar a Vivian, nós estamos aqui para aprender com a história dela, tá certo? Pra gente, opa, se a Vivian fez isso, ela não estava sabendo, ela não estava enxergando, mas agora a gente começa a enxergar, certo? Então a gente está aprendendo com a história dela. Então os seus olhos, se está fora do casamento, não está dentro do casamento. Isso é fato para mim. Tá certo? Você também não está fazendo alguma coisa pelo seu casamento. Então, na realidade, nessa história da Vivian, os quatro, né? A Vivian, o marido dela, o cara do elogio fica elogiando a Vivian e a esposa do cara do elogio, os quatro não estão com os olhos dentro do casamento. Tá certo? Porque dificilmente isso aconteceria. Dificilmente isso aconteceria. Outro ponto na história da Vivian, que fica meio que assim, sabe? Um pouco escondido ali, mas a gente vai avaliar, você vai entender. A Vivian disse que ela gosta que o outro elogia ela, que o outro conversa com ela, e que o marido dela se fechou mais ainda depois da perda do bebê, e ele vai para o celular, tá certo? Ou seja, ela diz que sente falta de conversar com o marido dela.
Então, aqui a gente já tem uma outra coisa bem clara. Ela espera que essa atitude parta do marido dela, tá certo? Vocês conseguiram entender isso aí na história? Então, ela espera bastante essa atitude do macho, digamos assim. Uma vez que o outro macho de fora começou a elogiá-la, começou a conversar com ela, então ele teve essa atitude e ela gostou disso. E ali ela tá esperando que aconteça a mesma coisa no casamento dela, né? Que o marido dela venha, que ele comece a conversar com ela, que ele tenha atitude e tal. E isso realmente é muito legal, né? A gente quer isso, a gente quer esse mimo, a gente quer esse romantismo do parceiro, a gente espera isso. Só que vocês que estão aqui me ouvindo também vão perceber que o marido dela, da Vivian, não está sabendo lidar com tudo isso. Então ele está mais perdido do que ela. E possivelmente ele não vai saber ter essa atitude de transformação no casamento. E com o tempo isso vai piorar. Porque a Vivian espera isso dele e ele não sabe o que fazer. E o que eu digo para você, Vivian, é que nós podemos ter essa atitude, sabe? Não precisa das duas pessoas. Se você já está vendo que não está legal, você está vendo que ele tem se afastado, que ele tem se trancado, e você pode fazer isso. Você pode ser uma mulher que vai ter a iniciativa ali, que vai ter atitude naquele momento, tá? Nessa situação. Então, eu sei que você espera essa atitude dele, né, do seu marido, que você também está fragilizada, né? Mas o casamento é isso, né? É um ajudar o outro, quando o outro está perdido. Né? Você está um pouquinho mais acertado, você está procurando ajuda, você, né, já está estudando os vídeos, você já está vendo que alguma coisa não está legal ali. Mas às vezes seu marido não sabe nada disso, ele não está enxergando nada disso e ele acha que ele está fazendo é certo. Mas você sabe que não é. Tá? Você sabe que não é. O que eu quero dizer, Vivian, para você, é que nós podemos influenciar. Sabe? Nós podemos influenciar uma outra pessoa a ser melhor. E esse homem aí, que está na sua casa, é o que passou por tudo isso com você. Ele é o seu parceiro. Ele é o seu marido, é o seu rei, entende? E eu quero dizer uma coisa bem interessante para você que muitas mulheres não entendem. Mas a esposa é a rainha. É a rainha. E eu sei que a rainha também sofre, eu sei que a rainha também fica em dúvida, eu sei que a rainha também fica fragilizada. Eu sei que a rainha também quer receber. Isso, não é isso que eu estou falando. Mas o papel da rainha também é governar. Também é liderar, tá certo? Então, assim, quando ela percebe que o outro não está bem, e ela tá vendo que algo não está certo, ela vai lá e lidera, entendeu? Ela vai lá e toma posse daquilo. Porque a rainha, ela tem um papel nobre, que é conselheira, né? Ela tem um papel nobre, que é conselheira. E Jaylee, quando eu não sei o que fazer também, a Vivian fez o quê? Ela foi procurar ajuda, né? Ela preferiu não dar passos maiores num caminho incerto e procurou ajuda em relação a isso. Então, às vezes, a mulher ela toma um posto que não é o de rainha dentro da casa dela, certo? Ela toma outro posto. Então, é isso que eu te falo, Vivian. Você também pode ter atitude, você também pode fazer a sua parte aí dentro do relacionamento. E se ele se fechou, você pode fazer algo. Você pode paquerar ele e usar todas aquelas armas que o cara lá de fora estava usando em você, mas você usar no seu parceiro. Não tem problema nenhum a esposa paquerar o marido, não tem problema. As mulheres hoje em dia, elas vão pra cima, entendeu? As que estão na pista não ficam só esperando o cara chegar. Não, elas também vão pra cima, elas também começam-se a chegar. Então, por que as esposas não podem fazer isso dentro do casamento? Elas podem também, tá? E você vai começar a viver justamente tudo isso que você, todos esses sentimentos que você está tendo com esse outro homem de fora do seu casamento, mas com seu marido. Porque tudo é criado, né? Tudo é criado. Outra coisa que eu percebi na história da Vivian, que talvez vocês devem ter percebido também, é que ela tá muito focada nos pontos negativos do parceiro, né? Automaticamente. E bem nos pontos positivos do outro homem. Né? O outro homem é galante, o outro homem elogia ela. Só que eu sei que esse outro homem também tem muita coisa negativa. Ele tem muitos pontos fracos. Só que ela só tá vendo o forte do outro homem que não é o marido dela.
E o do marido dela, ela só tá vendo os fracos. Certo? Ah, o meu marido se fechou, o meu marido ele é reservado, o meu marido não conversa comigo, o meu marido isso e o meu marido aquilo. Entende? Mas o outro não, o outro elogia, o outro é bacana, o outro é legal. Só que o outro também tem problemas, o outro também tem pontos negativos. E o seu marido, Vivian, também tem pontos fortes. Você escolheu esse homem. Ele é o seu marido e passou por muitas coisas com você. Então, outro ponto aqui da história da Vivian que você pode melhorar já no seu casamento, pode evitar já no seu casamento, é que muitas mulheres focam 100% da atenção dela, da mente dela, no ponto fraco do marido. E deixa eu te falar uma coisa, viu? Sabia que você também tem pontos fracos? E fortes também. Eu também. Só que nós fazemos uma escolha de olhar quais pontos a gente quer ver. E a partir disso tudo melhora. Se eu for caçar só o que é ruim no meu marido, eu vou achar um monte de coisa. Mas ele tem muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Tá? E é isso que eu me foco todos os dias. E os pontos que não são bons, Jaylee? Os pontos que não são bons, a gente vai ajudando a pessoa a corrigir. E não é só acusar a outra pessoa, como se você fosse perfeita. Você senta num posto de perfeição e acha que o outro tal. Então esse é um ponto que nós podemos observar na história da Vivian. E que nós podemos corrigir, sabe? E eu sei que muitas mulheres fazem isso. Olha o que eu recebo de e-mails. Ah, meu marido é isso. Olha, tem uma lista de 50 coisas ruins do marido, mas eu não sei nada de bom daquele marido porque ela nunca fala, entendeu? Então, Vivian, o seu marido também tem pontos fortes. Se você for procurar isso nele, você vai encontrar. Você vai se reencontrar com esses pontos fortes, que foi justamente o que fez você se apaixonar por ele. Porque eu sei que você fala, Jaylee, meu marido é reservado, meu marido tal, mas antes ele não era tão incrível para você a ponto, mesmo ele sendo reservado, de que você se apaixonasse por ele, de que você dissesse sim para ele. Então, tudo isso, esses sentimentos de dúvida, Vivian, que está vindo em você, é por isso, um desses motivos. Primeiro, que você só está vendo pontos fortes de outro homem, fora do casamento, e quando você parar para ver pontos negativos, você vai ver nele também, e você só está vendo os negativos do seu marido, só que se você parar para ver e se focar nos positivos, ele tem muita coisa bacana. E para você resolver a situação, comece a se apegar mais com os pontos fortes do seu parceiro, porque ele também tem. Porque deixa eu te falar uma coisa, se eu começar, a partir de agora, eu que sou esposa, sou casada com meu marido, eu começar a só ver o que é ruim no meu marido, e começar a ver o que é bom em outro cara fora do casamento, esses sentimentos surgirão em mim também. É normal, automático. Entendeu? Porque tudo, Vivian, começa aqui. Tudo, mulher que está assistindo, está acompanhando a história da Vivian, começa na sua mente, viu? Começa na sua mente. Outra coisa que a gente pode avaliar, que é uma ferramenta muito poderosa, eu já falei tantas vezes para vocês sobre essa ferramenta, vocês acham que não, que ela é fraquinha. Que não, que nada a ver com o que a Jaylee está falando. Mas olha só na história da Vivian. Uma história real, da vida real, olha só. A Vivian disse que gosta do quê? Do elogio do outro homem. Certo? Do elogio. Eita, que essa é uma arma poderosa. E que muitas mulheres não usam ela dentro do casamento, né, para começar essa restauração. E é uma das armas mais poderosas que tem. Sabe por quê? Porque eu e você, seres humanos, estamos sempre em busca de aprovação. A gente quer fazer um trabalho na escola, mas a gente quer que alguém elogie o nosso trabalho. A gente faz um almoço aqui no domingo, a gente quer que alguém elogie o nosso almoço. É óbvio isso. Entende? Então, nós sempre estamos em busca de aprovação. E a Vivian também. E aí vem o malandrão lá, ó, só no chaveco. Sabe usar o elogio, né? O cara só a maciota. E faz uma mulher que é casada há 7 anos ficar balançada. E o que a gente faz com isso, Jaylee? A gente aprende com a história da vida, tá certo? Então, o cara lá de fora usa essa ferramenta poderosa, né? E ele já estava deixando a Vivian em dúvida.
balançada, né? Suspirando, querendo mais, de fora do casamento dela. Você vê que isso é tão assim? E aí, Jane, o que a Vivian pode fazer com isso? A Vivian, a partir de agora, vai ser muito esperta. Ela vai pegar essa ferramenta poderosa que estava afastando ela do marido dela para aconchegar o marido dela mais perto dela. Então, ela vai pegar a ferramenta do cara, que sabe usar muito bem, e vai usar no marido dela. Aí, Jane, mas a Vivian também quer ouvir, eu sei que ela quer ouvir. Certo? Mas primeiro ela vai plantar. Ela vai pegar essa ferramenta poderosa e vai começar a chavecar quem? Diz aí, quem que ela vai chavecar? O marido dela. Vai elogiar, porque ele tem pontos a elogiar também. Às vezes a Vivian parou de elogiar o marido dela, às vezes ele se sente muito sozinho também. E aí ele já é mais reservado mesmo, já às vezes não sabe paquerar muito bem, foi deixando a Vivian de lado também. E aí as coisas crescem. Mas eu quero dizer uma coisa incrível para vocês. Nós podemos influenciar as outras pessoas com o nosso comportamento. Você já foi na casa de alguém, ficou lá, uma vez eu fui na casa de um amigo do meu marido, com ele, e aí a gente ficou 3 dias lá. E esse nosso amigo, ele é vegetariano. E nós não. Porém, esse amigo nos influenciou muito, entendeu? E nem falou nada pra gente. Só com os atos dele ali, tá certo? Quando eu cheguei em casa de novo, a gente passou muito tempo só comendo verdura. Porque a gente estava influenciado, né? Você vê que isso tem um poder grande? E a Vivian pode fazer isso dentro do casamento dela. Você que está me ouvindo aqui, que está aprendendo com a história da Vivian, você pode fazer no seu casamento. Não fica só esperando a outra pessoa. Porque às vezes a outra pessoa não sabe como fazer isso. Tá certo? Então a Vivian vai começar a fazer o quê? Elogiar, né? O parceiro dela. E ele vai começar a se achegar. Todo esse sentimento que a Vivian está tendo pelo outro homem, ele vai ter por ela. E aí depois ele vai começar a retribuir também. Porque os olhos dele vai voltar para a Vivian novamente, entende? Então, Vivian, sente-se aí hoje com seu marido no tapete da sala. Põe uma música de fundo. Olha nos olhos dele. E veja que tem um ser humano ali também que já passou muita coisa com você. Que já te protegeu muitas vezes, tá? Que errou muito com você, pode estar errando, mas ele está ali. Passou com você por situações difíceis. Então tu vai olhar bem nos olhos desse camarada aí, passa a mão aqui, ó, no cabelo dele, enquanto olha para ele. Diga obrigado. Eu sei que a gente só quer receber, né? Mas diga obrigada. Por ele ser o seu marido, por ele estar com você nesse momento difícil, por ele não ter corrido. Diga que vocês estão passando por muitas coisas difíceis, mas que vai passar. Você está ali com ele também. Diga obrigado pelo marido que ele é, e que vocês irão melhorar. Que você sente saudade dele. Olha bem nos olhos dele. Enquanto acaricia o cabelo dele, a nuca dele, diga que você sente saudade dele. Das ótimas conversas que vocês tinham. Que sente falta dele. Beija ele, abraça. E ele vai perceber que ele também está falhando nisso com você. Mas a gente pode desarmar uma outra pessoa, a gente pode influenciar uma outra pessoa. E às vezes a gente espera muito do outro. Se você fizer isso, vivendo com seu marido, ele vai ficar desarmado completamente. E você vai começar a acender uma chamazinha nele novamente, e em você também. Você vai dar um show muito mais preparado do que aquele cara lá de fora que só veio com chaveco pra você. Você pode fazer muito mais, entende? E eu duvido. Eu faria mais ainda. Eu já abriria um vinhozinho branco ali pra esquentar as coisas, uns bombons, e diria tudo isso que eu penso de bom do meu parceiro. Vai ficar apaixonado, Vivian. Vai ficar apaixonado por você. E daí, a partir daí, você começa uma aproximação, tá? Eu já vou dizer lá mais pra frente o passo a passo que eu faria, tá?
Então diga que sente falta dele, que quer conversar mais com ele, que sente saudade, todas essas coisas interessantes e boas, né, sobre ele. E que ele pode conversar com você. Às vezes ele acha que não pode mais, às vezes ele tá com medo de parecer fraco e várias coisas estão passando na cabeça dele, tá? E é isso, né? Então nós gostamos de elogios, todo mundo gosta. Nós estamos em busca de reconhecimento. Mas é plantando que se colhe, viu? Essa é uma lei aí natural da vida. Então a pessoa... Eu sei que não é fácil nesse momento, Vivian, mas assim... É muito importante você se amar também. Esse é um ponto que eu vejo bastante aí na sua história, sabe? Você se fragilizou bastante e como teve um esfriamento no casamento, você se anulou também. Por que isso? Uma mulher que ela tá com autoestima baixa, que ela não se ama, que ela não se enxerga em primeiro lugar como bonita, ela cai fácil na lábia de outra pessoa, entende? Ela cai muito fácil. Qualquer elogiozinho de outro, ela já fica balançada, sabe? Mas é isso tudo vai se reconstruindo, sabe? Todos esses pontos que eu tô te falando vai te ajudar nesse processo. E outra coisa, Vivian, que eu vi na sua história, tá? Você disse que se sentiu mal com essa situação. Você se sentiu péssima com a situação, né? E isso é o seu instinto te alertando, entendeu? Que esse caminho aí não é bom pra você, tá? Que esse caminho não é bom, que você estava tomando. Então, o que começa de errado, dificilmente dá certo depois. Dificilmente dá certo. Então, o que eu faria no seu lugar, Vivian? Com toda a sua história, né, da vida real que você está passando e todos esses sentimentos, né? Primeira coisa que eu faria, eu me afastaria desse cara, que não é o seu marido, desse outro homem, tá? Mesmo achando ele bem legal, né, que ele elogia você, que ele te acha bonita. Mas o seu melhor amigo, Vivian, é o seu amor. Eu acho tão linda essa música. O seu melhor amigo é o seu amor, é aquele que disse sim para você também, né? É ele que está em primeiro lugar, ele deve ser sua prioridade. O fato, Vivian, é que se esse homem aí fosse o seu marido e estivesse fazendo isso com outra mulher, você se sentiria muito mal com isso, não sentiria? Digamos assim, que esse homem do chaveco fosse o marido da Vivian, tá? E ele estivesse fazendo isso com uma outra mulher. Você não ia gostar. E a esposa desse homem que está te chavecando, Vivian, não merece também passar por isso. Tá? Então, eu me afastaria imediatamente dessa pessoa. E não daria muito moral mais não, tá? Porque tudo que nós permitimos, vamos ver se algumas aí mais antigas vão lembrar disso. Tudo que nós permitimos cresce. Todo espaço cedido é um espaço que você perde. Então, se ele tem se achegando, está se achegando em você, você está permitindo também esse espaço. Então, eu me afastaria dessa pessoa. Me afastaria. Tá? Outra coisa. Vivian, preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Jamais aceite ser a número 2. Nunca. Nunca aceite ser a 2. Tá? Jamais aceite ser a outra. Queira sempre ser a rainha. Sempre. Tá bom? Você ficou aí deslumbrada com os elogios dele, com o papo bom dele, né? Mas ele, Vivian, preste atenção que você vai entender agora. Ele não te acha tão importante assim como você acha que ele acha. Ele é um bom paquerador. Ele joga a lábia do elogio. Mas ele não te acha importante de verdade. Sabe por quê? Porque ele é casado. E quem que é o primeiro lugar na vida dele? A esposa dele. Pode estar ruim o casamento dele. Mas você não é o primeiro lugar dele. Você é a segunda. Que ele está te colocando em segundo lugar. Ele quer te dar as migalhas para você. Entende? Ele vai te dar as migalhas.
Talvez você não esteja vendo isso, mas a gente que está de fora da situação vê. Tá certo? A gente que está aqui de fora, é por isso que esse programa é tão interessante. A gente vê o que a pessoa não está vendo dentro da situação. Porque tem sentimentos ali, né? Mas ele não te acha prioridade. Esse outro cara que não é seu marido, Vivian, ele está te dando só migalhas. Você ficou deslumbrada porque você não está com um casamento estruturado, você não está recebendo isso na tua casa. Normal você ficar deslumbrada. Mas ele não vai te colocar em primeiro lugar. E ele não te considera o primeiro lugar. E eu tô te falando para você não aceitar migalhas. Nunca, jamais. Uma mulher, ela tem que ser a rainha, sempre, num relacionamento. O primeiro lugar. Tá? Ele ainda é casado. Certo? A gente já conhece essa história aí. Ah, mas eu estou feliz com a minha esposa. Ah, mas eu vou me separar da minha esposa. Ele não vai, tá bom? Ele só vai se separar se a mulher der o pé na bunda dele e descobrir. Se não, não. Ele vai sempre te manter como segundo lugar, te dando migalhas. Tá certo? Mas ele não vai fazer isso por você. Na realidade, Vivian, sei que isso vai doer um pouco aí em você, mas ele gosta da sensação gostosa da paquera. E ele tá te usando para isso. Na realidade, mais profundamente ainda, esse camarada aí tá querendo ter um harém depois da esposa dele, entendeu? Então não se submeta a isso. Pode ser que o casamento dele esteja ruim, ele não tenha sexo em casa lá com a esposa dele, ele tá assim fragilizado também por várias coisas, tá na seca muitas vezes. Aí vem você ali, Vivian, maravilhosamente linda, porque a Vivian é muito gata, tá? A Vivian é muito gata. Muito simpática. E ele também vai se deixando levar ali nessa sensação gostosa da paquera. Mas isso não quer dizer que ele vai te colocar em primeiro lugar, Vivian. Não. Agora, o seu marido, Vivian, pode estar cometendo várias falhas dentro do casamento, pode estar sendo frio com você, pode estar tenha se fechado em relação a você, pode não ter te dado mais elogios, né? Eu sei que ele está falhando com você também como marido, sabe? Mas ele, Vivian, quis que você fosse a primeiro lugar dele. A número 1 dele. Ele te colocou num posto de rainha. Ele te apresenta como esposa. Entende? Ele disse sim e falou, essa é minha esposa, minha rainha. Ele não está querendo te colocar no segundo lugar. Então o que você precisa é só fazer do seu marido o seu número 1, de novo, tá? E isso a gente vai reconstruindo, tá, Vivian? A gente vai reconstruindo. Vai estruturando o casamento novamente, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu faria aí no seu lugar, Vivian. E eu faria justamente isso, porque foi o que eu fiz, né? Eu estruturei meu casamento. Eu não cheguei a esse ponto de me interessar por outro homem, nesse sentido. Mas a gente estava passando por muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. E eu cheguei sim a pensar no divórcio naquela época. Mas eu fiz o quê? Eu tomei a iniciativa da estruturação. Eu quis fazer minha parte primeiro, eu quis tentar primeiro, né? E você pode fazer isso. É o que eu faria no seu lugar, entende? Pararia de falar com esse cara, tiraria esses pensamentos da minha cabeça e começaria a voltar meus olhos para o meu parceiro e ver o que ele tem de bom, o que eu posso fazer já nesse casamento para a gente se reerguer, né? E você disse que está querendo ter outro filho com o seu marido, né? Vocês perderam um e vocês têm o desejo de ter outro, né? Mas estrutura o seu casamento primeiro, porque vai ser ainda mais gostoso quando esse bebê chegar, vai acender ainda mais o amor em vocês, tá? E você vai reestruturar a sua família, ok? E você vai ver pontos tão bacanas no seu parceiro que você nunca imaginou que poderia ter. E você vai ver pontos em você também, né? Pontos fortes em você também. E vai surgir novamente, vocês vão ficar apaixonados, o amor vai começando a surgir. Porque o que acontece muitas vezes no casamento é justamente essa falta da paquera, essa falta da conquista. Então, estruture seu casamento. Se você nunca participou da minha série gratuita, coloca aí seu e-mail para participar. Se programe para você participar da jornada, porque a jornada ela foi criada para estruturar um casamento. Então a gente entra dentro de todos os cômodos do casamento. Tudo que você pensar, que você às vezes nunca imaginou, nós trabalhamos lá dentro.
tá? Então, se esse casamento tem chance, você vai conseguir resolver, passando pela jornada, entende? Mas por enquanto você não faz a jornada, pega firme nos vídeos, tem lives excelentes, gratuitas no canal, tem muitos vídeos, muitas técnicas. Tudo que eu faço, eu sempre passo uma técnica ali já para melhora do relacionamento, tá bom? Então, eu me focaria nisso, eu tiraria meu foco desse outro cara, deixa ele pra lá, fala pra ele cuidar do casamento dele, da esposa dele, entendeu? E foca o seu ali no seu casamento. Por quê? O seu marido não tá tendo entendimento no momento. Então você pode começar essa mudança já, fazendo a sua parte, tá? Então se você começa a ficar alimentando que só o outro que é bacana, o outro faz coisas por você e tal, você para de alimentar o seu casamento, né? Então isso não é legal. Então vocês dois passaram por muitas coisas difíceis, sabe, Vivian? Cada um encara de forma diferente essa situação do luto, principalmente. Para você ter uma ideia, quando um bebê nasce, né, que tá tudo bem, já há uma certa, assim, precisa ter um pique mesmo, precisa ter uma estrutura forte para o casal não afastar. Imagina uma perda, né, que é uma coisa muito triste. Então, assim, tenha paciência com o seu casamento, com o seu marido, ele tá precisando de você nesse momento, eu sei que você também dele, mas você já tá tendo mais entendimento, vai pra cima, estrutura seu casamento, tenha mais momentos com ele, proporcione esses momentos, porque pode ser que ele não tenha essa criatividade, né? Tenha medo de falar as coisas com você, seja realmente tímido, reservado, mas isso é até sexo, né? Isso pode ser até sexo, porque talvez foi justamente o que fez você se interessar por ele e dizer sim pra ele. Então inicie isso, essa conquista novamente dentro do seu casamento, você pode fazer isso, tá? E logo depois você começa a receber também. Então seu marido ir pro celular, você diz que ele fica muito no celular, pode ser justamente uma fuga de que não tem nada interessante no casamento, né? Não tem nada legal para fazer fora do celular e a pessoa fica no celular, entende? Apesar do vício que há, também é isso. Você já percebeu na fila do banco, quando você tá lá esperando, não tem nada muito para fazer, você pega o celular para ficar lá passando seu tempo no piloto automático? As pessoas fazem muito isso. Então, quando o homem fica muito no celular, muito de conversa, muito tal, ele não tem nada de atrativo fora do celular, né? O casamento não tá tão atrativo assim para ele. Então, você pode ir revertendo isso, ok? Então, quanto mais você fazer atividades com ele, que você possa voltar a conversar com ele, que ele possa se sentir seguro em se abrir para você, que ele se fechou no momento. Tudo isso você vai trabalhando e vai melhorando essa questão aí, tá? E bem rápido, tá? Bem rápido mesmo, você já vai começar a ter esse sentimento que você estava tendo por outro cara, pelo seu parceiro. Porque tudo é criado na nossa mente, tá? Tudo é criado na nossa mente. Então uma traição, ela não acontece, como vocês podem ver na história da Vivian, não aconteceu nada, ela nunca beijou esse cara, ela nunca ficou com esse cara, mas ela estava acendendo, ela estava trabalhando a mente dela em relação a isso e o cara também, né? Eles estavam começando, estavam gostando disso. Então nada começa do grande, então é do pequeno mesmo. A gente já está encerrando, tá? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu sei que vocês podem estar com uma dúvida, algumas aí. Ah, Jaylee, mas esse outro homem, que não é o marido dela, do elogio lá, né? Pode sim ser o amor da vida dela, né? E ela pode estar perdendo tempo. Eu não acho que é, não. Eu acho que a Vivian, a nossa colega, merece ser primeiro lugar. A nossa colega merece ser feliz, tá? Então não me venha com essas conversas. Esse cara aí não tá agindo correto com a esposa dele, não. Você acha que ele vai agir correto com a Vivian? Não, 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 entende? E mesmo, Vivian, e mesmo que depois que você tentar uma restauração do seu casamento, que você vê que o seu parceiro não acompanhou, que você esfriou com ele mesmo, que não é o caso aqui da Vivian, mas vai que, né? E você resolve dar um basta nesse casamento, ainda assim, Vivian, põe isso na sua cabeça. Nunca caia nessa história de um cara casado falando que vai separar da esposa dele. Nunca caia. Seja uma mulher que se valoriza. Se põe em prioridade você mesma. Entende? Então, essas aí que estão com esse pensamento aí, não cai nelas não. Não cai nessa conversa não, tá? Então, mesmo que uma mulher, que você restaure o seu casamento, que você faça a sua parte e você veja que o seu marido não acompanhou, segue a sua vida em busca sempre de ser uma prioridade. E nunca de ser a segundo lugar. Então esse cara não teve uma boa atitude com você, não estava tendo um comportamento correto desde o início, entendeu? Então possivelmente você seria depois de um tempo aquela outra lá,
que é a esposa dele, enquanto ele fica paquerando outras. Então, não acho que seja o amor da vida dela, não. O amor da vida dela é quem ela já escolheu e ela pode restaurar, sim, o relacionamento dela. Tá? Então, tem muita gente que fantasia muito as coisas, tá? Ai, o cara é tal. Não. Só você ver um pouquinho que você vai perceber isso. Então, a maior lição que você pode aprender da história da Vivian é que a conquista deve prevalecer após o casamento. E tudo isso aconteceu com a Vivian porque falta isso dentro do casamento dela. Falta esses momentos, ela sente falta disso. Do reconhecimento, da conversa, dos elogios, das risadas, do pegar na mão, do beijar na boca. Sabe essas coisas todas que as mulheradas param de fazer depois do casamento? Só fica lavando louça e cuidando de filho? Então acorda, tá? Então acorda. E nós, mulheres, podemos sim ter essa iniciativa, tá? Dessa conquista dentro do relacionamento. Então, essa foi a maior lição que nós podemos encontrar aqui, aprender, né, com a história da Vivian. Então, a conquista, ela existe sim dentro do casamento, precisa continuar existindo para que ele continue sempre firme, continue sempre aceso, né? A conquista é de ambas as partes, sim. Né? Mas quando uma outra pessoa, eu já disse isso várias vezes para você, quando você percebe que a outra pessoa não está tendo entendimento para fazer aquilo, faz você. Né? Tem muita mulher que ainda tem essa crença limitante de tipo, os dois têm que fazer, o homem que tem que fazer. Faz você, tem atitude de fazer as coisas, das mudanças que você quer ter na sua vida. Vai ficar até quando nisso? Então, Vivian, faz isso. É o que eu faria no seu lugar. Foi o que eu fiz, na realidade. Meu casamento não estava tão legal, mas eu voltei os olhos para dentro dele e fui fazer a minha parte, entende? Fui fazer a minha parte. Meu marido logo começou a acompanhar também. E eu sei que o seu vai acompanhar também, tá? Então, eu agradeço muito a confiança de você ter contado a sua história, ter ficado aberta pra gente aqui mesmo, né? Pra gente poder avaliar a sua história. Saiba que eu gosto muito de você, pela confiança, né, que você já teve no meu trabalho. E eu desejo muito sucesso no seu casamento. Eu desejo muito amor pra você, pro seu marido, que vocês passem logo por essa fase, que você possa reestruturar seu casamento. Você é uma mulher linda, né, e pode viver muitas coisas com esse homem aí, que você já foi apaixonado um dia, você já escolheu ele, já viveu tanta coisa com ele, e justamente ele pode estar te pedindo socorro também, tá? Eu desejo muito romantismo para vocês, muito beijo na boca, muita conversa legal, eu desejo felicidade para vocês, né, que você possa ser essa mulher que tem iniciativa nesse momento, no seu casamento, e que você volte os seus olhos para o seu reino, né, para tudo que você construiu. E eu desejo muito, muito amor mesmo para vocês e que em breve vocês possam estar construindo a família de vocês novamente, né, que vocês possam viver isso, né? Vocês queriam tanto ser pais, sei que aconteceu isso, mas isso vai ser para o fortalecimento, com certeza, de vocês, tá? E vai ser muito maravilhoso quando vocês tiverem o filho de vocês e quando vocês tiverem já essa estrutura que uma criança precisa, né? Dos pais, que é ver crescer vendo o amor entre os pais, essa cumplicidade. E você pode sim resgatar tudo isso. Então larga esse camarada pra lá, manda ele cuidar da esposa dele, da família dele e se foca na sua. Porque você tem muitas coisas incríveis para viver ainda aí nesse casamento e eu acredito muito nisso, tá bom? Então é isso, se você também quer mandar a sua história aqui para mim, para o próximo programa, você pode mandar para o e-mail suporte@jayligulart.com.br, eu vou deixar depois no link, tá? E como você viu, a história foi curta, não foi longa, e deu pra gente ver muitos pontos ali e aprender, né, um pouco mais aí com a história da vida, tá? Então é isso, muito obrigada pela sua atenção. Quando o marido sai, não gosta de pegar na mão e sai às vezes sem te esperar, o que fazer? Camila Ramos. Não espera, gente. A gente espera muito do outro. Sabe o que eu faço quando meu marido pega na minha mão? Eu vou lá e pego na mão dele, entendeu? E condiciono ele a isso. Hoje, meu marido, ele vem ficar pegando na minha mão porque ele já se condicionou a isso. A gente espera muito da outra pessoa, sabe? Mas às vezes isso nunca vai vir porque a outra pessoa não acha ou não sabe como fazer isso, não sabe como ser romântico. A gente pode ensinar. Meu marido não beija mais na boca. Eu vou lá e tasco-lhe o beijo, entendeu? Já faço esses gestos todos, pego na bunda mesmo. Eu não fico esperando o romantismo que eu quero viver
da outra pessoa. Eu planto isso no meu casamento. É isso que eu tô falando pra vocês. Não pegou na mão? Vem cá, meu amigo. Que isso? Pega na minha mão aqui, você é meu marido. Ah, que não sei o que lá, não sei o que lá. Não, pega na minha mão aqui. Ué, tá abandonando o seu território, ué? Isso é perigoso, hein? Você tem que pegar na minha mão aqui. E aí você pega na bunda, você pega aqui, ó, na nuca, já vai, tasca-lhe o beijo. Põe fogo aí, gente. Põe fogo aí nesse casamento. Para de ficar só esperando da outra pessoa, porque a outra pessoa pode não saber o que fazer. Entendeu? Quanto mais eu elogio meu marido, mais ele se acha. Comece a se elogiar também. Rosiane, eu sou linda, eu sou gostosa, vai lá no espelho e fala, Entendeu? Porque não tem problema a pessoa se achar. Deixa ela se achar, ué. Deixa ele ficar, deixa ele se sentir bonito, gostoso, e você se sente também. O problema aqui, viu, Rosiane, não é que o seu marido se acha tal. O problema é que você não tá se achando tanto tal. E você se sente atrás dele. Então vai lá, sou gata, sou gostosa, maravilhosa. Ei, que esse marido se deu bem, hein? Se deu bem com essa esposa aqui. Começa você a se colocar pra cima também. Porque daí vai igualar. Esse comentário me diz claramente que você só elogia ele, mas você não se ama, você não se elogia. Não fica esperando só isso dos outros. Eu passo perto do meu marido e falo, eita, que você se deu bem, hein? Essa ruivaça gostosa aqui. Eu me amo, entendeu? Então, vamos que vamos. Então é isso. Um beijo pra vocês. Eu espero a próxima história. O que será na próxima história, hein? Não sei. Manda a história de vocês e aí a gente vai descobrir no próximo programa, que vai ser terça-feira às 10 horas. Já coloca o celular pra despertar, porque é legal você acompanhar a história desde o começo, senão fica meio esquisito, você não tá entendendo, tá? Um grande beijo pra você. E até a próxima live. Ah, antes de terça ainda tem a live de quinta-feira, que vai ser o Pode ou Não Pode do programa Pode ou Não Pode, que também é show de bola, hein? Eu te espero. Um beijo pra vocês. Vivian, um beijo, tá? Não é a Vivian, é um nome fictício, mas ela sabe quem é. Obrigada por compartilhar a sua história com a gente e por poder nos ensinar através da sua história, tá? Tchau, gente!